Queria que você contasse um pouquinho como é que nasceu aí essa parceria sua com a Juliana, como vocês chegaram nesse formato e tudo. Tá legal, vamos lá, Maria, maravilha, eu te agradeço. Imagina. Então, eu preciso falar um pouquinho antes de um livro, Claro. um livro que chama Catálogo de Perdas. Eu e a Juliana fizemos um livro anterior, que ela é perfeito. fotógrafa, tá? Uma artista visual, mas tem um gancho forte na fotografia. E a gente fez um livro chamado Catálogo de Perdas, como eu disse. Esse livro ele veio de um evento que eu fui convidado para ir na Croácia, representar inclusive o Brasil. Foi com a Ana Paula Maia, fui com o João Paulo Cuenca, a gente foi representar o Brasil. E eu vi lá um Museu das Relações Partidas. Era um museu que eles recebiam uma carta e um objeto. Era de uma relação que tinha sido partida. Então, em geral, alguém mandou uma carta falando, ó, não dá mais, né? Brigou com o pai ou brigou com o amor, coisa e tal, e mandavam um objeto. Então eles penduravam só para concretizar. Então tinha lá uma camiseta de um jogador de basquete, né? Porque o cara só nunca estava em casa, né? Não dava para ter um amor, né? E várias coisas. Tinha um machado em cima de uma madeira, assim. O cara, ele era No Brasil, aqui até de bola de futebol, nesse museu. Nesse museu tinha uma grinalda de uma mulher brasileira que tinha mandado lá um casamento. Olha. Que partiu a relação dela. Bom, então, aí eu voltei e falei para a Juliana, vamos apresentar para o Rumos, aquele programa Rumos do Itaú, um projeto que eu gostaria de escrever histórias de pessoas que perderam alguém, mas aí não é relação partidas vamos dizer, provisórias, são definitivas, portanto tem que ter, né, o crivo da morte. E aí você faz as fotos, tal. Fizemos, então, 25 textos de pessoas contando uma história e eles lembravam dessas pessoas que eles perderam por meio de um objeto. E aí a Juliana fez as fotos das pessoas e não dos objetos, totalmente. E ficou um livro lindo, a gente venceu o Rumos, fizemos o livro, tal, ficou panto, tal. Aí eu falei para ela, Juliana, vamos fazer um outro projeto juntos? Aí ela falou, vamos, o que a gente vai fazer? Bom, a gente tinha que pensar. Aí João, essa cabeça não para, né? Não, vamos fazer. Porque a gente achou legal trabalhar com fotografia, fazer um livro híbrido. Até é difícil, às vezes, você colocar num festival, num concurso, que eles não sabem direito o que é isso. Né? Que é mais que um livro de contos, mais que um livro de fotografia. Ele tem ali uma miscigenação. Aí ela falou, vamos fazer. Mas o que nós vamos fazer? Ela começou a fazer um estudo fotográfico na praia, com uma pessoa de idade, entrando no mar e saindo. E aí ela veio conversar comigo e falou, pô, a gente podia fazer um livro que se é uma pessoa de idade e uma criança, são fronteiras. É o começo e o fim da vida. Então você faz o seu ali, né, seu trabalho, esse ensaio ali, com as fotografias aqui e ali, pega o mar também, e eu vou fazer histórias que eu acho que tem a ver com essas fronteiras. Então eu fiz histórias que são de começo, de fim, de sim e de não, de dor e de prazer, de velhice e de infância, e fui montando, e aí depois a gente juntou, criando esse livro que você vai ver que ele começa primeiro com as fotos dela, com esse ensaio que cria duas cenas. Se você puxar o livro para cá, você vê que é uma mulher entrando no mar. Se você puxar para lá, é uma criança saindo. Então ele dá uma ideia cíclica também, que é a vida e a morte. Você vem, as gerações vão seguindo, né? Vai fazendo um jogo. E as histórias, elas tematizam essas fronteiras e, ao mesmo tempo, elas são, se você olhar no índice, elas são em duplas. Os contos são para ser lido em dois, para criar justamente, porque uma é uma história de uma criança, depois a outra é também de uma outra criança, só que são visões distintas. Então, uma abre, vamos dizer, uma narrativa que pauta a infância de uma forma, a outra pega e fecha, dizendo, ó, é a infância, só que ela acaba. Vai para frente e você vai ter que amadurecer. Perfeito. E assim foi feito de forma que você tem uma experiência leitora que é diferente de você ler os 14 contos um atrás do outro. Você lê 2 primeiro, depois tem uma divisória que é uma própria Onda do Mar, que fazia parte do ensaio da Juliana, outra dupla de contos, depois outra ronda, outra mar. Então, foi dando essa característica que é muito orgânica, porque nós viemos das águas, né? A gente teve esse trabalho. E ao final do livro, você tem essa mulher de idade encontrando a criança. Então ali as fronteiras, elas são visíveis nesse sentido, porque agora elas já podem ser definidas. Perfeito. Estão territorializadas.